E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais um conteúdo da nossa do quarto bimestre, né? O ciclo do ouro, né? A gente vai entender o ciclo do ouro, né? Compreender as transformações na América e a exploração do ouro e analisar as transformações ocorridas nas relações coloniais deste período, tá? O ciclo do ouro, gente, no final do século XVI, os colonos já tinham iniciado uma exploração conhecida como Ouro da Lavagem, né? Na capitania de São Vicente. A atividade, gente, ela proporcionou um lucro baixo e por isso ela foi deixada de lado. A atividade mineradora começou a se desenvolver somente no final do século XVII, quando os bandeirantes encontraram pedras e metais preciosos nas regiões atuais dos estados de Minas Gerais, do Mato Grosso e Goiás. Tá? No período em que a mineração dominava a economia, no Brasil colonial, as regiões mineradoras passaram por uma transformação urbana que surgiu uma sociedade menos aristocrática, né, em comparação à sociedade açucareira no período anterior. O papel da Inglaterra no processo. A mineração foi marcada pela remoção de metais preciosos, de ouros, pedras, diamantes nas regiões do centro-oeste e sudeste do país, atingiu uma ascensão econômica entre os anos de 1750 a 1770, juntamente no período em que a Inglaterra se industrializava e se consolidava como uma potência hegemônica, tá? Exercendo uma influência econômica cada vez maior sobre Portugal. Diferente da economia inglesa, né, que prosperava com seu quadro econômico, Portugal enfrentava enormes crises e dificuldades econômicas com a perda de suas colônias no Oriente e na África. Após os anos de domínio da coroa espanhola durante a União Ibérica em 1580 a 1640, né, dessa forma a relação entre dois países acabou se desenhando de modo que Portugal se tornava dependente dos ingleses. Dos vários acordos que comprovam, né, a dependência lusitana em relação entre o governo inglês e destaca-se o Tratado de Methuen, em 1703, também conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, o acordo consistiu na compra do principal produto português, o vinho, por parte dos ingleses e, em contrapartida, Portugal consumiria os produtos manufaturados da Inglaterra. Tá? O Tratado de Methuen, gente, não foi benefício para Portugal, em uma vez que o país não exportava vinho na mesma quantidade que importava. Os produtos ingleses, né, o que causou um desequilíbrio na balança comercial. Além disso, o tratado também foi responsável pela demora do desenvolvimento industrial português, uma vez que a população consumia produtos industrializados ingleses. Tá? A administração metropolitana. No mesmo período que as terras colonizadas pela Espanha foram esgotando as suas minas, né, provocando uma forte elevação no preço dos produtos, a América Portuguesa assistia à passagem da economia açucareira para a mineradora. Ao contrário da agricultura e de outras atividades como pecuária, a atividade mineradora foi submetida a uma rigorosa disciplina por parte da metrópole. Nessa ocasião, o metal precioso mais procurado pelo governo de Lisboa era o ouro. Encontrado no século XVII, o ouro foi a salvação para que a economia de Portugal, que se encontrava cada vez mais dependente das importações dos produtos ingleses, eram pagos com as riquezas da colônia. Isso explica por que a extração e o comércio do ouro e diamantes eram vigiados com tanta severidade, né? Portugal estabeleceu um longo regulamento sobre a livre exploração desses minerais, que na sua maioria eram levados para Portugal. E embora submetida a uma rigorosa fiscalização por parte do governo, os mineradores estavam sempre sonegando impostos à coroa, né? Isso levou o governo português à substituição da antiga lei pela lei do regimento dos superintendentes, tá? Para as minas de ouro datada em 1702, e esse surgimento se manteve até o término do período colonial, com apenas algumas modificações. Foi estabelecido o seguinte: para o governo conseguir fiscalizar e cobrar o imposto nas regiões mineradoras,
Por exemplo, criou-se então a Intendência de Minas, sob o comando de um administrador de cada capitania, subordinado diretamente a Portugal. O descobrimento das jazidas de ouro era comunicado ao administrador da capitania, que requisitava os funcionários das capitanias para que fosse feita a demarcação das datas das terras em lotes, né, que seriam posteriormente distribuídos entre os mineradores presentes. A partilha das terras e criação dos impostos. O explorador do minério que havia descoberto uma jazida de ouro, por exemplo, tinha o direito de escolher as melhores datas, enquanto o funcionário da capitania escolhia outra para a fazenda real, que depois a venderia em leilão. A partilha das terras era proporcional ao número de escravos que o dono conseguisse. Aqueles que tivessem mais de 20 escravos recebiam uma data inteira, ou seja, cerca de 2 a 3 mil metros quadrados. Já os que tinham menos de 20 escravos recebiam apenas uma pequena parte de um lote de terra. Os demais interessados, gente, eles eram sorteados para explorar as minas no prazo de 30 dias, sob pena de perder as terras que adquiriram, tá? A venda de uma terra, né, de uma data, que é o nome também dado à época, era somente autorizado pelo governo português na hipótese devidamente comprovada da perda de todos os escravos. Neste caso, o interessado só podia receber um novo lote de terra quando fosse atrás de novos trabalhadores braçais. A quebra do contrato, porém, resultaria na perda definitiva do direito de receber outro terreno, né? A cobrança do quinto, uma espécie de imposto, sempre foi vista pelos exploradores de jazidas de ouro e diamantes como um abuso fiscal, dando continuidade assim às frequentes sonegações, fazendo com que a metrópole criasse novas formas de cobrança de impostos, tá? O ouro facilmente comercializado, graças ao seu elevado poder econômico, em pequenos volumes, sendo que dessa forma, em meados do século XVIII, criou-se a finta, né, que exigia 100 arrobas de ouro por ano. Caso esse imposto, né, não fosse pago, devidamente poderia ocorrer a derrama, né, que consistia no confisco dos bens do devedor para que a soma somasse 100 arrobas fosse completada. Além do quinto e da finta, né, o outro importante imposto criado durante o período de mineração foi a captação. Tal imposto consistia na cobrança de 4 oitavos e 3/4 de ouro por escravos. Quem alguém possuísse, né? No entanto, a pessoa livre for um pobre ou trabalhasse com as próprias mãos, também deveria pagar o imposto por si. Exploração das jazidas de ouro e diamante. Nessa fase, gente, existiam duas formas de trabalhar com a extração. Extração à lavra e faiscação. As lavras eram empreiteiras que, dispondo de ferramentas especializadas para a extração de minérios, executavam em grandes jazidas uma boa parte da mão de obra negra escravizada. A lavra, gente, foi o tipo de extração mais frequente na história da mineração brasileira, quando ainda existiam recursos e produção abundante, e que retornou possíveis grandes empreendimentos em obras na região. A faiscação era a pequena extração pelo trabalho do próprio garimpeiro, geralmente o homem livre de origem pobre, que de repente poderia contar com alguns ajudantes. No mundo do garimpo, o faiscador é considerado como semi-patrão, reunindo-se às vezes com um grande aglomerado de pessoas, franqueado em todos. Dentro desse cenário, não era comum um escravo encontrasse uma quantidade significativa de ouro e assim conquistasse a sua euforia, a sua liberdade. Extração de diamantes. A extração do mineral, gente, ela restringiu apenas ao ouro, tá? Os mineradores também conheceram o diamante, principalmente o sudeste da colônia, porém durante muito tempo os homens trabalhavam somente com a riqueza do
do outro e ignorava o valor do diamante. Somente em meados do século XVIII, o governador das Gerais, Dom Lourenço de Almeida, enviou as pedras de diamante para análise na Europa, precisamente Portugal. O governo português logo aprovou a ideia do primeiro regimento para os diamantes do Brasil, que estabeleceu com forma de cobrar o quinto imposto, e o sistema de captação sobre mineradores que viessem a trabalhar naquela região. O principal centro de diamantes foi o Arraial do Tijuco, hoje cidade mineira de Diamantina, né? Que tem razão na importância, foi elevado à categoria distrito diamantino, ou seja, centro de diamantes, né? Com fronteiras delimitadas e um administrador independente do governador da capitania que cumpria ordens apenas da coroa portuguesa. Em meados de 1734, visando maior controle administrativo sobre a região dos diamantes, foi estabelecido um sistema de exclusividade na exploração dessa pedra preciosa para que o único contratador. O primeiro foi o rico João Fernandes de Oliveira, que se relacionou com a escrava Chica da Silva, tornando-a uma nobre do Arraial. No entanto, devido ao intenso roubo de diamante, o ato de sonegação de impostos ao elevado valor do produto, a metrópole decretou a extração real em 1771, representando o monopólio estatal sobre o diamante. Escravidão nas minas. Como a gente viu anteriormente com açúcar, né, produzido nas colônias holandesas das Antilhas, que contribuiu para que a economia açucareira do Brasil colonial entrasse em declínio no século XVIII. Os engenhos do açúcar já estavam em decadência e a atividade mineradora estava em pleno auge, né, no interior da América Portuguesa. Logo escravizados, utilizados como mão de obra nos engenhos, foram descolonizados para as regiões mineradoras. Africanos escravizados, com seus descendentes, tiveram uma atuação intensa durante o ciclo minerador. A gente pode perceber isso, né, quando a gente observa. No início do século XVIII, existiam cerca de 45 escravos na região de Minas Gerais. E nas últimas décadas do mesmo século, a região se encontrava com 170 negros escravizados, né? Isso aconteceu porque o trabalho de Minas era mais penoso, né? Uma vez que precisa escavar o solo para obter ouro, além do trabalho difícil e em péssimas condições, ausência de iluminação, ambiente extremamente úmido, os escravos ainda tinham que lidar com a constante vigilância que sofriam, né? Como o ouro era altamente lucrativo, a fiscalização para que não houvesse nenhum roubo por parte da mão de obra era grande, tá? O papel dos tropeiros. Com o desenvolvimento da atividade mineradora no interior da colônia, muitas pessoas passaram a migrar para as regiões mineradoras, que resultou em um considerável aumento populacional. Diante desse cenário, né, o abastecimento da região começou a ficar escasso e os tropeiros entraram em cena para cumprir essa função. Os tropeiros, gente, eram homens livres que carregavam produtos, alimentos, roupas e acessórios em mulas, cavalos e bois, tá? Eles adquiriam esses produtos nos centros urbanos e transportavam até as regiões de mineração, com a finalidade de abastecer a população envolvida na atividade mineradora. Transferência da capital da colônia. O ciclo de extração do ouro, gente, de pedras preciosas, foi responsável por profundas mudanças na vida colonial, com destaque para o crescimento populacional, fruto da chegada de milhares de portugueses para o Brasil, do deslocamento de colonos e de outras regiões, né, do aumento do comércio interno de escravos para as regiões mineradoras. Tais deslocamentos sociais e econômicos aconteceram do litoral para o interior da colônia. Isso refletiu inclusive na administração colonial, acarretando pela transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. A mudança da capital foi uma demonstração que os interesses da coroa portuguesa não eram mais no litoral do Nordeste, região de grandes engenhos de açúcar, e sim o Sudeste, núcleo de atividades mineradoras.
Atividade, pessoal, página 308, 309, 310, 311 e 312. Já estou disponibilizando o gabarito para vocês, ok? 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e o desafio, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, por favor.